Fala aí, galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre 10 funções oxigenadas, ok? Então, essas são as mais importantes, vão cair em Enem, em concurso, na sua prova. Então, olha só, a estrutura desse vídeo vai ser assim. Eu vou falar primeiro como a gente identifica a função orgânica, seu grupo funcional, e na sequência vou mostrar um exemplo de nomenclatura e a regra de nomenclatura, ok? Sem perder tempo, vamos logo para a primeira, que é álcool. Um álcool na química orgânica vai ser caracterizado pela presença de uma hidroxila, que é um OH, ligado a um carbono saturado. Aí você vai falar, o que é carbono saturado? Carbono saturado é um carbono que apresenta apenas ligações simples para esse tipo de raciocínio, tá ok? Tem uma definição mais complicada de carbono saturado, mas isso não é relevante agora. Então, para identificar álcool, como é que eu sei que é um álcool? OH ligado a carbono que só tem ligação simples. Então tem um exemplo. Essa molécula é um álcool. Essa não é um álcool, ok? Porque tem um carbono que faz dupla ligação ligada na hidroxila. Então, não é álcool, ok? Como é que eu faço a nomenclatura de um álcool? Muito simples. Vocês vão ter que seguir a seguinte regra. A gente vai ter um prefixo, um infixo e um sufixo. Sufixo de álcool é -ol. O infixo vai ser -an, porque faz apenas ligações simples entre carbonos, tá? Só lembrar, -an é simples, -en é uma dupla, -in é uma tripla, ok? Pois no caso, só pode ser simples, então é -an. E o prefixo, que vai ser o número de carbonos em sequência. Nesse exemplo aí, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos em sequência, e o carbono da hidroxila é o carbono 3. Então, se são 5 carbonos, pente. Infixo -an. O 3 vai indicar a posição da hidroxila. Está no carbono 3, então é um 3-ol. Então a gente lê pentão 3-ol. Show? Bora para a segunda. Número 2 é fenol. Como a gente identifica um fenol? Fenol vai ser uma hidroxila ligada a um carbono aromático. O que é um carbono aromático? É um carbono que pertence a um anel benzênico. Aí você pode identificar um anel benzênico desse jeito ou desse jeito, ok? Com as duplas alternando, beleza? Ok, como é que a gente vai fazer a nomenclatura do fenol? É assim, você vai colocar o sufixo como fenol e as ramificações vão descrever a molécula. Então, nesse exemplo, a gente tem o fenol, que seria o anel benzênico mais o OH, no carbono 1. E nos outros dois carbonos, no 2 e no 3, a gente tem no carbono 2 metil, no carbono 3 etil. Então, por ordem alfabética, a gente coloca o etil na frente do metil e essa substância é o 3-etil 2-metil-fenol. Ok? Número 3, enol. Vocês vão estudar bastante enol quando a gente fala sobre tautomeria em outro vídeo. Então, enol. Como eu identifico a função enol? Muito fácil. Eu tenho uma hidroxila ligada a carbono insaturado. E aí um carbono insaturado é o que faz uma dupla entre carbonos, beleza? Como seria um enol, então? A nomenclatura de um enol. Você vai ver que o sufixo é ol. O infixo agora é -en, porque não tem dupla entre carbonos. Então agora não pode ser mais -an, agora tem que ser -en. E o prefixo é o número de carbonos em sequência. Então temos um exemplo aí. 5 carbonos em sequência. A hidroxila está ligada no carbono 3. A dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Mas a regra de nomenclatura manda a gente colocar o número do menor carbono. No caso, 2. Então a dupla está no 2 e a hidroxila está no 3. E são 5 carbonos em sequência. Então, 5 carbonos, pente. Infixo -en está no carbono 2, então é 2-en. Hidroxila no carbono 3, então é 3-ol. Pente, 2-en, 3-ol. É feio, mas é assim. Vamos agora para a quarta função, e essa função é o éter. Então, como eu identifico um éter? Então, eu tenho 2 carbonos, e entre eles dois, eu tenho um oxigênio servindo de ponte. Qual é a nomenclatura de éter? É um pouquinho diferente. Éter, você vai olhar para a estrutura e ver. Tem uma região que é maior do que outra, tem mais carbonos que a outra. A que tem menos carbonos, a gente vai chamar de menor grupo. O nome vai ser o prefixo de carbonos mais o sufixo oxi. A que tiver mais carbonos, a gente vai colocar um prefixo e o sufixo ano, tá? Ou seja, nesse exemplo, a gente tem a região da... Imagine o oxigênio como sendo o limite. À direita do oxigênio
você tem 1, 2, 3 carbonos, e à esquerda dele você tem apenas um. Como 1 é menor que 3, você falaria que esse nome aí é o menor grupo, met, um carbono, então é metoxi. O maior grupo, 3 carbonos, então é prop, propano. Então esse é o metoxipropano. Quinta função, aldeído. Aldeído é uma função que tem o grupo funcional carbonila, certo? O que é uma carbonila? É C-O. Como está na ponta, essa carbonila vai ser adicionada com um H, com um hidrogênio. Então a gente pode representar por C-OH ou por CHO, beleza? Como a gente dá nome para o aldeído? Muito simples. Sufixo é al, infixo é an, e o prefixo vai ser o número de carbonos em sequência. É sempre desse jeito. Então a gente tem aí 1, 2, 3, 4 carbonos em sequência. Não há duplas, não há triplas entre carbonos. Infixo an. E como é um aldeído, tem CHO. O nome da molécula é butanal. Número 6, cetona. A cetona ela é muito parecida com o aldeído. O aldeído tem a carbonila na extremidade. A cetona tem a carbonila entre dois átomos de carbono, ok? Desse jeito. Como fica a nomenclatura da acetona? Sufixo é ona, infixo an, prefixo número de carbonos. Temos aí um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos em sequência. Então, isso garante para a gente o prefixo pent. An do infixo, essa cetona está no carbono 2. Então, 2-ona. Nome completo, pentan 2-ona. Partindo agora para a função de número 7, ácido carboxílico. E o ácido carboxílico tem um grande número de derivados. Então, a gente vai ver ácido carboxílico e 3 derivados de ácido. Todos são muito parecidos, com algumas substituições em relação à função ácido carboxílico. Como a gente identifica ácido carboxílico? Pela presença do grupamento, do grupo funcional carboxila, que é uma carbonila misturada com uma hidroxila. Tá aí, C-O-O-H, desse jeito. Como fica a nomenclatura de um ácido carboxílico? Começamos por ácido, depois o prefixo, que é o número de carbonos em sequência, depois o infixo, que vai ser an, e o sufixo, que vai ser oico. Então, nesse exemplo aí, 1, 2, 3, 4 carbonos, but, an e oico. Então, no completo da molécula, ácido butanoico. Função número 8, éster. É um derivado de ácido. E como é identificado o éster? O éster ele tem uma carboxila modificada. Aquele OH é substituído por um oxigênio ligado a um carbono, desse jeito. A nomenclatura dos ésteres é a mais estranha. Então a gente tem o quê? A gente tem primeiro que olhar para a molécula, desse jeito aí, e identificar um corte nessa ligação C simples O. Aí, desse jeito a gente consegue dividir a molécula em 2 partes. Vai ter uma parte que tem a dupla, C-O. Esta parte vai ser a que ganha o sufixo oato. Okay? Então, dividiu a molécula, vai olhar. Uma parte tem um C-O, outra parte não tem. A que tem C-O ganha oato. Então, vamos lá. Primeira parte. Prefixo, número de carbonos, 4, but. Infixo, an, oato, porque tem C-O. A outra parte não tem C-O, então ela ganha o sufixo ila e o prefixo com o número de carbonos nessa parte. Então, nessa figura, temos um carbono. Então, é metila. Nome completo da molécula, butanoato de metila. Bora para a função número 9, sal orgânico. Um sal orgânico ele é um derivado de ácido porque quando um ácido reage com uma base, forma sal e água. Quando o ácido é inorgânico, forma um sal inorgânico, como sal de cozinha, NaCl. Quando o ácido é orgânico, forma um sal orgânico. Então, como você identifica ele? É uma carboxila sem o hidrogênio, com um íon metálico. Por exemplo, sódio, potássio, cálcio, enfim. Está aí um exemplo. E a nomenclatura do sal orgânico, como é dada? É muito parecida com a do éster, só que a gente vai ficar com a parte que for orgânica, vai ser oato, o sufixo, infixo an e prefixo número de carbonos, do mesmo jeito. Nesse exemplo aí a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos, ou seja, but, an, oato. Então é um butanoato de nome do metal sódio.
Acabou. Butanoato de sódio. Sem mistério. Por fim, a última função oxigenada, a função número 10, cloreto de ácido. Como eu identifico um cloreto de ácido? É uma carboxila com um cloro no lugar da hidroxila do OH. Onde tinha um OH, tem um Cl. E como é a nomenclatura desse cloreto de ácido? Você vai chamar cloreto de. E aí, prefixo vai ser o número de carbonos, infixo vai ser an, sufixo vai ser oila. Nesse exemplo que a gente tem, 4 carbonos, but, an, oila. Então, lendo tudo, cloreto de butanoíla. Tá, galera? 10 funções oxigenadas, como prometido. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, valeu e tchau!